encontra um imóvel de leilão, um imóvel da Caixa ou de um outro banco, e você conclui que, já que é de um banco, de uma instituição financeira de renome, tá tudo bem, você pode partir para arrematação. Foi exatamente isso que eu fiz na primeira vez que eu arrematei, e eu vou falar um pouco sobre esses imóveis da Caixa ou de um outro banco, os imóveis extrajudiciais. Há algumas coisas que você tem que prestar atenção antes de sair arrematando para você não cair na mesma cilada que eu acabei caindo lá no começo, quando eu ainda estava começando a arrematar. Mas antes da gente entrar no assunto, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Carolina Sibim, eu sou advogada, eu sou especialista em leilões de imóveis aqui pela CFI. A CFI é uma assessoria jurídica para investidores de imóveis em leilão. Então, há 15 anos, a CFI presta assessoria para quem pretende arrematar imóvel de leilão ou para quem já arrematou imóvel de leilão, mas está com algum problema para entrar na posse do imóvel. Todos os dias durante esses 15 anos. E esse canal é dedicado para a gente poder contar mais para vocês como é de fato o dia a dia do investidor, o que acontece as rematações, o que de fato tem por trás disso, desse tipo de investimento. Aqui a gente tenta dizer toda a verdade para vocês, sem tentar vender algum cursinho, sem tentar vender alguma coisa, mas trazendo realmente o leilão na prática, no dia a dia, como ele de fato é, com as coisas boas e com as coisas ruins que todo investimento possui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu vou fazer um trato com você. Se você assistir até o final, não se esqueça de curtir e também se inscrever no nosso canal. Isso nos motiva muito a gente continuar produzindo conteúdo. Toda semana a gente tem um vídeo novo. E aí, com a sua inscrição, com a sua curtida, isso nos motiva a continuar produzindo mais conteúdo para o nosso canal. Hoje em dia ficou cada vez mais comum a gente ver algumas plataformas que dizem que fazem uma análise bem pericial do imóvel que está em leilão. Algumas plataformas que colocam, por exemplo, os imóveis da Caixa ou de algum outro banco e dizem que foi bem analisado e que está tudo certo, é só você chegar e arrematar. E muitas pessoas também, sendo levadas a crer nisso, elas acreditam que por um imóvel ser de um banco conhecido, de uma instituição financeira, então tá tudo certo, pode arrematar, porque o banco já tratou de realizar tudo que precisava realizar, desembaraçar tudo que precisava desembaraçar para acontecer aquele leilão. Foi com um pensamento mais ou menos assim que eu arrematei o primeiro imóvel e eu acabei me dando mal. A realidade é que só porque o imóvel é da Caixa ou tá por leilão para um outro banco, tipo o Santander, isso não significa que esse imóvel não tem riscos, mesmo sendo um imóvel extrajudicial, que muitos dizem que é uma arrematação mais fácil de fazer do que uma arrematação judicial. Nesses imóveis extrajudiciais, por exemplo, não é, assim, muito comum você ouvir falar que existe a necessidade de um processo judicial. Os imóveis extrajudiciais, eles vão a leilão justamente porque existe uma facilidade do banco, né, do credor, de executar esses imóveis. Então, normalmente, o banco não precisa chegar no juiz para pedir para que o juiz faça a execução. Ele pode fazer a execução por si só. Ele pode simplesmente pegar o imóvel e levar a leilão, porque o imóvel nunca foi da pessoa que fez o financiamento imobiliário. O imóvel sempre foi do banco, até a quitação da última parcela do financiamento. Normalmente, esses imóveis não possuem processo. Só que veja bem, comum que eles não possuam processo, porque é um imóvel que vem de origem extrajudicial, só que pode haver sim um processo. E muitas vezes o próprio banco não anuncia, não fala, não comenta isso no edital, porque ele não precisa dar detalhes jurídicos desse imóvel, já que a questão ali ainda não foi parar na mão do juiz. E nem era necessário segundo a lei. Então, se você acha que vale só a pena, né, olhar o edital ou a matrícula, você se esquece de uma parte principal desse imóvel que está em leilão, que é o processo. E dentro desse processo, podem existir muitas questões que vão impedir que você entre na posse ou vão fazer com que você demore muito tempo para entrar na posse do imóvel. Também existe uma outra questão que muitas pessoas ou se esquecem ou não têm o entendimento necessário para isso, que é a consolidação do imóvel. Nos leilões extrajudiciais, antes do banco colocar esse imóvel em leilão, ele precisa ir até o cartório e dizer ao cartório que aquele imóvel ele tomou para ele de novo, né? Então, a pessoa que está lá dentro está de uma forma agora ilegal, porque o banco não tem mais só a propriedade, mas também tem agora a posse do imóvel. Então, esse imóvel retorna para o banco. Isso se chama consolidação do imóvel. E essa consolidação precisa constar na matrícula do imóvel. E muitas vezes a Caixa, por ter centenas de imóveis no Brasil todo e por colocar muitos imóveis em leilão e delegar isso para outras empresas, terceiros, etc., a Caixa acaba se esquecendo de colocar na matrícula ou pedir para colocar na matrícula a consolidação do imóvel.
E sem a consolidação do imóvel, o juiz entende que esse imóvel, então, não tem cabimento, não tem direito de ir a leilão, mesmo havendo a dívida. E aí, quem arremata vai ter que mostrar para o juiz que fez isso de boa fé, vai ter que dialogar com o judiciário sobre o seu direito de ter a posse do imóvel, porque arrematou. Enfim, vai aí um longo processo pela frente. Então, são pequenos detalhes que, a olho nu, ou a pessoas que ainda não entendem também do assunto, podem parecer desimportantes, mas vão fazer toda a diferença para você entrar no imóvel mais rápido, para você ter mais o aumento do lucro, para você não ter problemas com os imóveis extrajudiciais. Então, acho que até aqui deu para entender que, apesar dos imóveis extrajudiciais não nascerem de um processo judicial, de um processo jurídico, essa execução, né, não vem desse lugar, é necessário e acaba se tornando necessário, a maioria das vezes, um processo por trás desse imóvel extrajudicial. E é esse processo, essa questão jurídica, que você precisa estar bem amparado por um bom advogado, uma boa assessoria jurídica, para você não ter nenhum tipo de surpresa mais pra frente. É necessário também uma outra situação que você precisa ficar muito atento. Nos imóveis da Caixa, é comum acontecer a ação de condomínio. A Caixa leva o imóvel a leilão porque é um direito dela quando existe a dívida. Mas a Caixa não tem nada a ver, por exemplo, né, a Caixa ou qualquer outra instituição financeira não tem nada a ver com uma dívida de condomínio, que é uma coisa à parte, que não entra nesse quesito. A dívida de condomínio também pode levar o imóvel a ser executado e a pessoa que está devendo o condomínio pode perder também o bem, mesmo estando em dia com o seu financiamento imobiliário e a instituição financeira. Então, é muito normal não haver no edital a menção que existe ou não uma dívida de condomínio por trás daquele imóvel que a Caixa levou a leilão. E se você não sabe dessa informação, se você não procura ver essa informação, você pode estar arrematando o imóvel por um bom preço, um bom desconto, mas com uma dívida de condomínio às vezes maior do que o valor do próprio bem, ou muito superior ao valor da arrematação. E essa dívida de condomínio fica para quem vai deter a posse e a propriedade do imóvel arrematado, ou seja, para o arrematante. Então, essa questão também não é falada em lugar nenhum e é muito importante que você entenda se existem outras dívidas ocultas, como a gente costuma falar, em relação ao imóvel extrajudicial. Muita gente aconselha você começar pelo imóvel extrajudicial por ser mais fácil, mas a gente aqui no escritório, pelo menos na CFI, nós gostamos muito de trabalhar pelo contrário, com os imóveis judiciais, porque tudo já está na mesa, todas as cartas já estão expostas. E a gente não precisa sair por aí como um detetive pesquisando dívidas ocultas, processos não mencionados, situações jurídicas que não foram faladas no edital, por exemplo. A gente não precisa fazer essa caça. Num leilão judicial, o juiz já determinou e já separou tudo o que envolve naquele imóvel. Mas calma que eu também não estou dizendo para você que arrematar um imóvel de leilão extrajudicial é uma coisa ruim ou que vai acabar se tornando um grande prejuízo mais pra frente. Quero só te alertar que nem sempre um imóvel extrajudicial, por conta do desconto ser maior, é algo que vai te beneficiar ou vai aumentar os seus ganhos. É necessário prestar muita atenção e estar muito bem assessorado antes de arrematar um imóvel de leilão, seja ele extrajudicial ou judicial. Não se deixe então enganar pelas falácias por aí de quem está querendo vender curso de que o imóvel extrajudicial é uma coisa muito simples, porque a Caixa já apurou tudo que tinha que apurar, já colocou no edital tudo que tinha que colocar, já traz a matrícula atualizada. Na realidade, o problema não é existir uma dívida atrelada ao imóvel que você quer arrematar. O problema é você descobrir essa dívida depois que você arrematou o imóvel. É por isso que antes de você arrematar o imóvel, você precisa fazer uma boa apuração antes de dar o seu lance. Mas se você está se perguntando como é que você fazer para ter acesso a essas informações que não são trazidas muitas vezes no edital, né, do leilão extrajudicial, por exemplo, não são trazidas informações sobre futuros ou processos envolvidos, não são trazidas informações sobre dívidas ocultas, informações sobre o condomínio, informações sobre os tributos. Então, como é que você vai fazer para você encontrar essas informações da maneira correta, identificar as dívidas envolvendo aquele imóvel, se há ou se não há essas dívidas? Por acaso, essa é a pergunta que está agora na sua cabeça, então calma, que a gente tem a solução. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o site da CFI. E você pode contar com a nossa equipe de advogados especializados nesse tipo de assunto, em leilões de imóveis. Será um prazer para a gente poder te ajudar, te orientar e caminhar com você em cada passo dessa jornada de investimento, antes da arrematação, tomando todos os cuidados em relação aos processos, em relação a dívidas, em relação a tributos, análise de mercado, fazendo todo um amparado
realmente desse assunto, para que você saiba exatamente o que você está arrematando, qual é a porcentagem de lucro que você vai ter, os riscos que envolvem esse tipo de investimento, para que você não tenha nenhuma surpresa no final da arrematação. Então é só você entrar em contato com a gente, agendar sua reunião, o site está aqui embaixo, é só você entrar e aí a gente já consegue falar para você qual o tipo de problema tem naquele imóvel que você está de olho. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ficou com alguma dúvida, você também pode dizer aqui embaixo nos comentários e vai ser um prazer te orientar, responder, te ajudar o máximo que a gente puder. Até a próxima!